Bom dia, oitavo ano. Boa tarde para quem está vendo esse vídeo só na parte da tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar da página 88, cujo título é Empresa Tecnológica. Existem várias empresas tecnológicas e hoje nós vamos falar da Apple. Mas existe a Microsoft, tem a Amazon, a própria Netflix e outras empresas aí que são tecnológicas, que têm na sua raiz a criação de algum equipamento ou programa que ajudaram aí a tecnologia a crescer durante esses anos. A Apple é uma das maiores empresas de equipamentos eletrônicos e software do mundo. Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple Computers. Os dois eram jovens apaixonados por inovação e faziam parte de um grupo que montava seus próprios computadores de forma bastante artesanal. Tá? Então, assim como a Microsoft, que todos acham que o Bill Gates fez tudo sozinho, a Apple também não é diferente. O Steve Jobs, que é o mais conhecido, teve um sócio, assim como o Bill Gates também teve um sócio. O nome do sócio do Steve Jobs é Steve Wozniak, tá ok? Os dois foram os desenvolvedores aí, o que iniciaram o que hoje é, mundialmente falando, é uma das maiores empresas tecnológicas do mundo. Vamos ver um histórico aqui. Em 1976, Jobs e Wozniak instalaram uma fábrica de computadores na garagem da casa da família de Jobs, na Califórnia. Tá? Então, antigamente era a única opção. As casas tinham garagens e os filhos, com o intuito de fazer alguma coisa, porque era uma coisa que estava na moda, né? Antigamente, criar equipamentos, software. Aí, o Jobs e o Wozniak criaram na fábrica da casa, na garagem da casa do Jobs. Ainda em 76 é lançado o computador Apple I, o primeiro computador pessoal vendido já montado. E era apenas uma placa-mãe coberta com alguns chips instalados em uma caixa de madeira. Tá aqui o exemplo. Esse foi o Apple I. Olha como é que é diferente. É complicado. Esse foi o primeiro computador lançado pela Apple. Com o aperfeiçoamento notáveis, o Apple I ganhou um sucessor, o Apple II, lançado em 77. Ele fez muito sucesso, com características semelhantes às presentes do computador de hoje. O Apple II vinha em um gabinete de plástico e com um teclado incorporado. O modelo foi tão bem aceito no mercado que perdurou até o início dos anos 90. Aí em 90 foi criado aí o Windows e tal, aí ficou ruim para a concorrência, né? Mas aqui está o modelo do Apple II, que já é mais, como é que eu vou dizer, apresentável, né, do que antes. Aqui uma historinha sobre o Jobs. Steve Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 55 e faleceu em 5 de outubro de 2011 por conta de um câncer pancreático raro. Ele revolucionou a indústria de computadores pessoais, os filmes de animação, o mundo da música e dos telefones celulares. Do seu sócio, o Steve Wozniak, nasceu dia 11 de agosto de 1950, foi o cofundador da Apple. Foi o pioneiro na iniciativa de colocar computadores disponíveis para consumidor comum. Steve deixou a Apple definitivamente em 6 de fevereiro de 85. Tá ok? Aqui uma curiosidade bacana, que é da maçãzinha. Todo mundo sonha em ter essa maçãzinha. Já vi em muitos carros, já vi em computadores, já vi em celulares. Vamos lá. Mas como surgiu a ideia de ter como símbolo em uma empresa tecnológica, uma maçã mordida? A versão mais conhecida, gente, não é que seja isso, tá ok? Mas é uma versão mais conhecida que o símbolo seria uma referência a Newton, que se deu conta da lei da gravidade ao observar uma maçã caindo da macieira, tá ok? Mas também já fizeram menção, já ouvi falar sobre Adão e Eva,
Quando Adão e Eva comeram a maçã do fruto proibido. Aí ligaram isso a April e assim vai. Já vi várias versões, mas essas duas são as mais conhecidas. Com sua sede localizada em Cupertino, Califórnia, nos Estados Unidos, hoje a empresa tem mais de 100 mil funcionários e mais de 400 lojas de varejo em 17 países diferentes. A April se tornou a primeira empresa americana avaliada em mais de 700 bilhões, 17 bilhões de dólares. Não estamos falando de real. Se formos multiplicar isso aí por real, se for converter, o dólar está por baixo em 5 reais. Isso vai dar trilhões. Vai passar da casa dos trilhões. No mínimo aí 7 vezes 5, 35, no mínimo aí 3 trilhões e meio que está avaliando, que foi avaliada a April. Hoje em dia deve estar até mais caro do que isso. A April é fabricante de vários aparelhos eletrônicos. Dentre os principais produtos estão o iPhone, Apple Watch, Apple TV e o MacBook. Ok? O iPhone é um dos mais conhecidos, né? Na página 90, deixa eu focar aqui que não focou ainda. Nós temos o exercício com 5 perguntas e as respostas estão nas páginas anteriores. É só para vocês fixarem o conteúdo mesmo, tá bom? Agora nós vamos passar para um outro vídeo, vídeo 2, que vamos falar sobre lógica.